Ontem começamos o nosso dia com um painel que trouxe as perspectivas do mercado de petróleo. Hoje teremos, neste primeiro painel do dia, um debate sobre o panorama e perspectivas do mercado de gás natural e de combustíveis. Para isso, recebemos com prazer no palco da Firjan o moderador do primeiro painel, por gentileza, Guilherme Souza, especialista de petróleo, gás, energias e naval da Firjan, por gentileza. Bem-vindo. Seguindo meus painelistas, Guido Rogério Macedo Silveira Filho, vice-presidente jurídico e de Relações Institucionais do Ipiranga. Pietro Mendes, diretor da ANP, por gentileza. E Ovidio Quintana, diretor comercial da TAG. Senhor Guilherme, quando quiser, por gentileza, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Como falado, esse é um painel mais temático, nem tanto tributário, mas a gente deve tratar um pouco dessas questões. Vamos falar um pouquinho do panorama e das perspectivas do setor de gás natural e biocombustíveis. O downstream, como falado pelo Eduardo, aqui presente, na pessoa do Guido da Ipiranga. Inicialmente, agradecer ao Eduardo pelo convite de estar aqui, a Karine, e agradecer a presença de todos os painelistas dessa mesa, uma mesa que reflete a importância desse evento, porque todos aqui estão no centro de decisões políticas, de mercado e regulatórias, especialmente no momento importante para o setor, para o mercado. Então, agradecer novamente a presença de vocês. E como Firjan, eu não poderia deixar de falar um pouco da perspectiva do consumidor industrial, especialmente o consumidor industrial aqui do Rio de Janeiro, que é um momento de reacomodação de expectativas. A gente tem um ano eleitoral, tem um cenário externo desafiador, tem uma taxa de juros ainda alta, margens de distribuição de gás elevadíssimas, em momentos de consultas públicas, de revisões tarifárias quinquenais de agências reguladoras locais, inclusive a do Rio de Janeiro, uma agenda regulatória tanto no Congresso quanto na agência reguladora intensa, e é isso. No caso do consumidor industrial fluminense, é um momento de reacomodação de expectativas, de aguardar decisões de investimento, sobretudo os fornecedores, aqueles da cadeia do gás natural e dos combustíveis de menor escala. Bom, então, eu queria, nesse primeiro momento, só uma fala inicial de vocês, passar um pouco desse panorama de mercado, de como que tem sido a atuação inicial de vocês em cada elo dessa cadeia, na perspectiva do regulador, do distribuição de combustíveis e do transporte de gás. Guido, por favor. Bom dia a todos. Guilherme, obrigado aí primeiro agradecer, obviamente, o convite, da Firjan, agradecer ao Guilherme, agradecer ao Eduardo pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui representando, mais que a Ipiranga, mas falar um pouquinho do nosso setor, cumprimentar o Pietro aqui do lado, também o Ovidio, meus colegas aqui de painel. E para dar um overview assim, no nosso setor, eu acho que o setor de distribuição de combustíveis é um setor super relevante. Nós temos aí uma atividade responsável pelo abastecimento nacional, abastecimento vamos dizer assim, do Oiapoque ao Chuí, Nossa missão como distribuidora é fornecer produto, A primeira obrigação nossa é fornecer produto, ter produto para que a sociedade possa se movimentar, para que a economia possa se movimentar. E dentro disso também as questões inerentes ao nosso setor, que é um setor, vamos dizer assim, muito tributado. Então, nós temos uma missão também importante, que é a questão tributária, principalmente nos estados. Lembrar que o ICMS é responsável certamente pelo primeiro ou segundo item de arrecadação de cada um dos estados da federação. Então, a relevância do combustível para a arrecadação dos estados é inegável, e a missão que a gente tem dentro das nossas entidades e também nas companhias é trabalhar para que esse tributo seja devidamente recolhido. E é muito bom estar num evento, vamos dizer assim, de tributário, Por isso que eu estou falando da questão dos tributos, porque o nosso setor, de fato,
passou por momentos muito complicados na questão tributária. Passamos, vamos dizer assim, vamos dizer assim, há 2 anos atrás, quando a gente começou a ter a monofasia para os combustíveis, para os derivados, e nós tivemos uma transição importante, né? Havia e aí vou falar um pouquinho mais na frente, mas a questão da sonegação no nosso setor sempre foi muito relevante, e nós tivemos uma evolução muito importante nos últimos anos na área tributária, que trouxe mais segurança ao recolhimento de tributos, né? E aí importante a participação, obviamente, de toda a sociedade, mas também de todos os órgãos, né? A gente trabalhou muito Congresso, trabalhamos também em Receita Federal, os estados, para que a legislação seja cada vez mais blindada e que a gente possa ter, vamos dizer assim, toda a carga tributária devidamente recolhida. Porque essa carga tributária não recolhida para o Estado é falta de recurso para os estados utilizarem saúde, segurança e etc. E para nós é concorrência desleal, né? E nesse trabalho tivemos o apoio, obviamente, da ANP, não posso deixar de mencionar, ainda mais, né, a presença do Pietro aqui, mas a agência sempre foi uma parceira de primeira hora nessa questão. E eu posso dizer que vamos dizer assim, até o início de março, né, com a guerra, nós tínhamos um horizonte de um ano muito importante e que a gente ia recolher frutos de uma evolução muito importante no combate às irregularidades no setor. Mas com a guerra, agora a gente está num momento realmente muito complicado, um momento de muita dificuldade, e que está demandando tanto das companhias como do governo e de todos os entes uma atenção super especial e muito mais próxima. E tenho certeza que a gente vai passar por esse momento com tanto a indústria, mas também como o governo federal e os governos estaduais, né, que estão nos apoiando para que a gente possa passar por esse momento sem ter nenhum problema de abastecimento, sem ter nenhuma questão nesse sentido. Já estamos vindo muito bem e espero, né, estava conversando aqui, né, que a gente chegue hoje, quem sabe, ter boas notícias lá do Golfo, tá? Mas é isso, uma ideia inicial do setor, e agradeço a oportunidade, tá? Depois a gente continua. Obrigado. Diretor Pietro. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí a Firjan pelo convite. Agradecer que a presença está com o Guido, com o Ovídio, para tratar desses temas tão importantes relacionados à tributação do setor óleo e gás. Comecei lá na ANP em 2006. Se eu sei alguma coisa tributária é porque eu ligava para o Guido, para o Dittmar, Chup e para o Carlos Orlando, que hoje está lá no IBP. Aproveitar para cumprimentar o Mozart também, que é do Sindicom da parte de tributação. Acho que vou dividir minha fala inicial em 2 pontos. Primeiro, no setor de combustíveis, nós tivemos uma série de avanços no combate à sonegação, a destacar aí a aprovação da lei do devedor quanto mais, que a gente espera que logo seja regulamentada para que a ANP possa aplicar essa lei nos seus processos de autorização, uma lei muito importante. Destacar todos os avanços que aconteceram com relação principalmente à monofasia. Eu lembro que quando a ANP, em 2018, estava tratando da subvenção do diesel, naquela época, uma dificuldade muito grande que a ANP tinha era saber, dentro da nota fiscal, o que era tributo. Então, você tinha que fazer um acordo com o convênio, que as pessoas, até mesmo auditores fiscais, que eu já tive a oportunidade de conversar, quando faziam operações de fiscalização, não sabiam quanto que ia cobrar do tributo, porque era alíquota, cálculo por dentro, uma confusão, aí tinha regime especial, e a monofasia simplificou tudo isso, e esperamos também que a monofasia do etanol ela venha o quanto antes, seja antecipada também. Então, o prognóstico ele é bastante positivo. Temos 2 projetos de lei que foram aprovados na Câmara dos Deputados, que é o PLP, né, de 109, que dá à ANP acesso às notas fiscais. Em outra iniciativa que nós temos, junto ao CONFAS, por meio de um acordo que está sendo liderado pela diretora Simone, nós também estamos tentando, por essa via, negociar o acesso às notas fiscais eletrônicas, que é fundamental no combate à fraude no setor, que a gente vai ter, por exemplo, informação da placa do caminhão, se o caminhão realmente foi para um determinado estado. A gente tem problema de base fantasma, que o produto nunca chega lá e que é muito difícil para a ANP conseguir identificar esse trânsito dos veículos. Então, esse acesso a notas fiscais vai nos permitir balanço de massa,
uma série de informações que são fundamentais para a atividade fiscalizatória da agência. E o outro é o PL 399, que também foi aprovado na Câmara dos Deputados, chegou agora no Congresso Nacional, em que ele tem um eixo muito importante do endurecimento das medidas de fiscalização, cria uma figura muito importante para a agência, que é a suspensão cautelar por interesse público, quando identifica alguma prática desconforme. Isso permite que a agência consiga manter aquele agente sem operar até que sejam esclarecidos todos os problemas ocorridos. Um eixo de atualização do valor das multas, porque as multas da ANP são as mesmas desde 1999. Isso acaba que a Advocacia Geral da União não inicia processo de cobrança das multas de muitas delas, que o valor é tão baixo que não justifica o custo de um processo judicial, e institui taxas de fiscalização, que a ANP é a única agência que não tem taxas de fiscalização. Quando a gente olha para o mercado de gás, eu, na minha posição anterior como secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, encaminhei várias sugestões no que se referiam à regulamentação, né, da reforma tributária para o setor de gás natural. Nós estamos vivendo um momento transformacional na indústria, e toda vez que a Petrobras ela acaba reduzindo o seu papel no mercado, começam a surgir problemas tributários que não existiam quando ela era totalmente verticalizada. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para terminar, com o leilão de biodiesel. Foi uma dificuldade muito grande que esbarrava na tributação, porque a Petrobras conseguia compensar os créditos de PIS/COFINS pelo seu tamanho, e aí PIS/COFINS passou a ficar acumulado. Então, a gente tinha um setor de gás que a Petrobras controlava produção, transporte, tinha participação na distribuição, e aí quando você abre, e a ANP tem trabalhado nisso para dar liquidez no mercado, institui o regime de entrada e saída, aí você começa a ter outras questões que precisam ser tratadas, que a tributação ela anda junto com a regulação. E muitas das vezes a tributação ela cria situações que não é o ótimo econômico que se espera e da atividade, né? A tributação ela influencia a própria decisão. Então, da reforma tributária, a gente tem muita preocupação com relação ao imposto seletivo do gás natural. O gás natural, para a indústria, ele tem um papel fundamental de redução das emissões, inclusive quando a gente olha para o CBAM da União Europeia, exportação de produtos, para que a gente faça aqui industrialização no Brasil, a utilização pela indústria do gás, ela reduz a pegada de carbono. Então, cobrar imposto seletivo do gás natural para a gente não faz sentido. O gás natural ele tem um papel importante também na substituição do diesel. Então, também reduz emissões quando a gente compara veículos movidos a GNL, GNC, reduz as emissões, reduz a dependência externa, reduz os problemas que a gente está passando agora de importação de diesel. Então, mais um motivo para que não estivesse no imposto seletivo. E quando nós olhamos para as alíquotas, se não for bem regulamentado, a gente pode ter um aumento da carga tributária sobre o gás natural com a entrada do IBS e do CBS, saindo aí de 12%, podendo chegar até 27,5%, dependendo da regulamentação. Então, todo o esforço que tem sido feito do gás para empregar, abertura de mercado, dar mais liquidez, aumentar a oferta, a gente pode acabar perdendo por uma carga tributária maior. Então, é uma preocupação muito grande como é que vai se dar essa regulamentação para o setor de gás natural. E um outro ponto muito importante, que a IATGás, o Manso teve lá conosco, trouxe um estudo da Machado Meyer, é a regulamentação do regime de entrada e saída, porque os estados, muitas das vezes, ainda acostumados com a Petrobras fazia tudo, querem um regime de ponto a ponto, em que você tem uma entrada do gás e a saída do gás já determinada antes, e o que a gente espera é um mercado líquido que tem a entrada e a saída pode acontecer por qualquer ponto na rede de transporte. Então, temos também bastante preocupação com a regulamentação, para que essa regulamentação não inviabilize de alguma forma, não traga um custo tributário desnecessário para o regime de entrada e saída no setor de gás natural. Então, esses eram os pontos iniciais. Obrigado. O vídeo, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu, escutando vocês dois, eu estava até brincando com o Pedro nisso. Acho que a parte mais fácil é a parte do gás, nesses aspectos, para ver como sua vida está complicada, né, Pedro? Porque esse é mais fácil é a do gás. Mas ainda bem que a gente tem aqui também o Guido, né? Que se me perguntarem como resolver, posto Ipiranga, né? Resolve tudo. Vamos em frente. E, bom, o olhar, assim, eu queria trazer sobre
o papel da infraestrutura de gasodutos, né? Então, pela natureza da própria atividade, ela já é muito mais fiscalizável, né? Porque o gás, quando entra no tubo, você tem os medidores nas entradas e saídas, então a gente pode dar o conforto tributário. Quando eu olho o tributo, eu vejo dois aspectos. O valor dele em si, né, e quanto ele onera ou não, às vezes, a atividade econômica nossa, que é uma cadeia energética, que não é uma cadeia em si mesmo, né? Salvo o gás, algumas atividades que ele vira matéria-prima, né? Ele é energia e ele vai ajudar na produção de riqueza. Então, a gente precisa, acho que, ter duas coisas, né? Ter um olhar assim mais holístico com relação ao valor da tributação, mas a simplificação dela. Então, o que eu sofro e desafio, né? Ali uns colegas da TAG, o Luciano até estava falando comigo mais cedo, que na prática a gente tem, pela ANP e pela lei, um regime de entrada e saídas, e na parte tributária a gente tem um regime de saída e saída, né? Não, a gente ainda persegue o fluxo físico da molécula para tributar e para identificar, para querer controlar algo que não precisaria, né? Para vocês terem uma ideia, quando nós adquirimos a TAG em 2019, a forma que dava laço à tributação era um software, era um algoritmo para tentar identificar onde fisicamente aquele gás que entrou num ponto, ele saiu em outro ponto do sistema. Perseguir uma rota, né, com base no algoritmo, aí se fazia a cromatografia dos pontos para ver mais ou menos um pouco do DNA daquele gás que estava saindo num lugar da malha, para você poder identificar para onde ele foi, né? A pergunta é, para onde foi o gás, né? Para poder tributar. E mas é verdade, é verdade. E aí tinha situações interessantes, né, que a gente via num dia que nós tínhamos que fazer a rota para faturar um gás do Ceará chegando no Rio de Janeiro, quando o fluxo físico da malha estava todo subindo, né? Então eu falei assim, eita molécula resistente que quer visitar um primo dela no Rio, né? É o João Molécula, Zé Molécula, descendo agarradinho no duto, todo mundo subindo e falou, não, vou visitar um primo lá. E o CNF, o que ele trouxe? Uma alocação comercial, assim, desse par. Não, você pode dizer para quem vendeu, mas ainda se persegue esse par para efeito de tributar. Isso trava muito os negócios. E até do ponto de vista tributário, os estados envolvidos, eles têm menos arrecadação quando você limita os negócios. Eu não tenho nenhum problema se amanhã alguém na Bahia quiser cobrar um gás da Argentina, óbvio, conectado na Bolívia, passando. Fisicamente esse gás não vai, mas comercialmente ele vai. Na hora, eu aperto, a gente faz acontecer essa mágica. Então, o papel da infraestrutura para fazer com que o gás esteja disponível para todos, ser um hub de transação, ele é muito forte. E a gente está perdendo potência no aproveitamento disso e eu acho que a gente precisa desafiar essas regras tributárias. Só para encerrar essa fala inicial, o Pedro trouxe bastante, acho que um papel importante também com relação à substituição do diesel, potencial, frota pesada e tal. Então, hoje na malha da TAG, por exemplo, que são 4.500 quilômetros do Rio de Janeiro ao Ceará, 3.700 mais 800 na Amazônia. Mas se a gente pega só esses 3.700 quilômetros ao longo da costa, a gente cruza 200 municípios, muitas rodovias federais, ou seja, para suporte a postos, para fazer os corredores, né? E seja para o gás natural, ou mesmo o biometano, né, conectado na rede, você fazer essa transformação da matriz, né, garantido também um crescimento da demanda do gás, a redução de emissões. Então, a combinação dos modais logísticos é muito importante. E aí vem também uma provocação, que eu vou falar um pouquinho mais no final, é assim, realmente o papel desses investimentos. E nós, em infraestrutura, estava conversando com o Manso também, nós temos que estar olhando para o futuro de uma maneira diferente, porque quando você percebe a necessidade do investimento, já é tarde demais, né? Assim como perceber uma dor no coração e você pode ter um infarto, e essas sucessivas crises que o Brasil sofre é justamente pela falta de visão do papel da infraestrutura. Então, agora, com uma consulta em curso do Custo Brasil no MDIC, e me corrija se eu estiver errado e faço o desafio para a reflexão de vocês. Custo Brasil está associado à falta de infraestrutura e não ao excesso dela. Então, nós temos que investir com sabedoria e celeridade para poder fazer essa virada. Obrigado. Aproveitando o vídeo que você já comentou sobre o Ajustinef e essas burocracias que atrapalham a infraestrutura de transporte,
já engatar, como que a TAG e o setor de transporte de gás tem visto esses desafios burocráticos, especialmente num momento de maior demanda por liquidez, abertura de mercado de gás? Quais são esses desafios burocráticos e quais, se me permite, quais têm sido as propostas da TAG para a simplificação dessas burocracias? Ok. Bom, no início dessa jornada, nós trabalhamos muito na questão do acesso, né? Porque antes não tinha nem acesso, era só a Petrobras que utilizava, e nós começamos esse acesso em 21, com mecanismos de cessão para capacidade. O primeiro que entrou consumidor livre foram as plantas de fertilizante no Nordeste, na época sob gestão da Unigel, e em 22 o mercado realmente abriu, né? Então a questão do acesso foi viabilizar o compartilhamento da infraestrutura com a Petrobras. Tivemos total apoio da ANP, trabalhamos dia e noite naquela época para criar mecanismos de compartilhamento. O que foi o compartilhamento? Eu brinco, foi um grande Airbnb na rede. Os contratos legados vigentes, a nossa receita já vinha daqueles contratos legados, identificamos os volumes da Petrobras, liberamos espaço para os outros agentes, a receita dos outros agentes, a gente devolvia como desconto para a Petrobras. Receita do sistema mesma, entrava novo agente, né? Receita do sistema 1.000, os novos agentes pagavam 100, a Petrobras pagava 900 e a receita do sistema continuava 1.000. Evoluímos nessa jornada, criando outras alternativas de contrato, como com mais liquidez, né? E o contrato trimestral, contrato mensal, contrato diário. Agora estamos trabalhando para ter flexibilidades quase que no intraday, em função da necessidade das térmicas. E aí a precificação, né, que também evoluímos com a ANP desses contratos de curto prazo, com multiplicadores. Aí o que acontecia com esses multiplicadores acontece até hoje. A parte da tarifa básica volta como devolução para a Petrobras e os multiplicadores voltam para o mercado na conta regulatória. Isso fez com que a tarifa da TAG, especificamente, e isso é dado público no site, comparar a tarifa de 22 com a tarifa de 25, que está em vigor em 26, ela está 17% nominalmente menor. Então, a gente tem que seguir com essas coisas, e agora eu acho que um dos grandes desafios, né, depois posso falar de outros mais específicos, mas só para lançar também, escutar o Pietro, é a gente derrubar a questão das interconexões. Na rede, nós temos quase que 3 países, né? E que é a região coberta pela TBG, né? A região pela INTS e a região da TAG. Mas é um país só. Porém, nós ainda estamos em curso a discussão com uma tarifa integrada e a eliminação da interconexão em si, para permitir que as transações que fisicamente podem acontecer com visão ampla Brasil, elas possam ser mais simples e menos custosas. Então, a gente ainda cobra a interconexão, tem alocação dos encargos do sistema na interconexão, é uma questão alocativa que tem que ser, acho que resolvida, né? É isso ainda mais, também acho que depende muito do trabalho que está em curso com a ANP, né? E depois acho que eu entro em umas simplificações tributárias especificamente vinculadas ao CNF, acho que na segunda parte ali. Obrigado. Perfeito. Diretor Pietro, muito foi falado sobre liquidez no transporte e previsibilidade na distribuição de combustíveis. Como que a ANP tem tentado garantir liquidez para esse transporte de gás e previsibilidade para o transporte de combustíveis, se é que é possível, né, nesse cenário que muda diariamente? Bom, com relação à liquidez no mercado de gás, tivemos uma série de avanços, né, com o avanço do mercado livre, cessão de espaço, né, como o Ovidio falou aqui muito bem, saindo de um regime que a Petrobras tinha 100% da capacidade para contratação de capacidade por outros agentes, avançamos na questão de entrada e saída, e temos esse ano aqui a agenda da revisão tarifária do transporte de gás, que, enfim, idealmente deveria ter acabado no final do ano passado, mas até por pedido aí de prorrogação, principalmente do Conselho de Usuários, ela está em curso. E uma parte muito importante, que eu acho que toca muito a indústria, é relacionada aos custos do escoamento e processamento do gás. Né? No estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia do gás para empregar, a maior parte do custo da infraestrutura hoje que impacta negativamente o preço do gás decorre do acesso ao sistema de escoamento e sistema de processamento. Para isso também tem uma ação regulatória em curso, que a gente pretende colocar em consulta pública uma minuta de resolução, justamente porque, ainda que, né, com o vencimento dos contratos legados
obviamente, desde que observada, né, e para isso o leilão de potência foi muito importante, o LRCAP, que precisa manter ali uma contratação de térmicas conectadas à rede, mas a gente avance na questão da tarifa de transporte, ainda assim tem uma parte muito maior em termos de custo hoje, que é o sistema de escoamento e processamento. No que se refere à oferta de gás natural, recentemente a ANP aprovou e a Petrobras tomou a decisão final de investimento, o projeto Sergipe Águas Profundas, os FPSOs CEAP 1 e 2, tem o projeto Raia, que a Equinor é a operadora, que nós atuamos também muito para agilizar o licenciamento ambiental para que não ocorram atrasos. O Ministério tem tocado e a ANP apoia a questão de trazer o gás natural de Vaca Muerta. Recentemente o diretor-geral Arthur Ott também participou de uma audiência no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, discutindo a questão do gás não convencional, que segundo os estudos da Agência Internacional de Energia, o Brasil tem a 10ª maior reserva. Nós importamos GNL dos Estados Unidos, queremos trazer gás natural de Vaca Muerta do método não convencional e não podemos produzir no Brasil. Obviamente, para comprovar esses potenciais precisa ter perfuração, mas existe um potencial aí aparentemente bem grande, principalmente ali na bacia do São Francisco. Quando a gente olha para mecanismos de desconcentração de mercado, né, o Nordeste, onde está a TAG, tem um preço de molécula menor do que outros estados, justamente pelo desinvestimento da Petrobras, a entrada de operadores independentes, e a gente está com um questionário que foi prorrogada a consulta, convidando a indústria para participar do Gas Release, que é um mecanismo de desconcentração de mercado, em que nós acreditamos que ter maior competição na oferta é fundamental para reduzir o preço, e os indicadores mostram isso muito claramente lá no Nordeste. Então, são essas ações no mercado de gás. Com relação à previsibilidade do setor de combustíveis, a gente vive realmente um momento muito complexo, assim, ninguém tem muita certeza, né? Pode ser que a gente tenha uma boa notícia hoje, pode ser que dure mais 3 meses o conflito, e, enfim, é um conflito que causa um prejuízo para a economia mundial, não só para o Brasil, que nós na ANP torcemos para que acabe o quanto antes. E do lado da tributação, a gente vê um avanço muito grande no combate às fraudes, medidas que o Congresso adotou e o Executivo sancionou, leis muito significativas. Esperamos ter um ambiente de negócio melhor no setor de distribuição para, quem sabe, até receber outros tipos de investidores, que nós temos déficit de infraestrutura bastante significativos, são investimentos de longo prazo, e que você não consegue atrair esse tipo de investimento, esses agentes, num ambiente em que você tem um incremento da informalidade no setor de combustíveis, né? Porque são investimentos que dependem de maturação, estabilidade regulatória, em terminais, logística. O Brasil ainda vai depender por muitos anos de combustíveis líquidos, fósseis, então a gente precisa atrair outro tipo de investidor para o setor de distribuição, e não somente aqueles que acabam muitas vezes tendo como prática o não pagamento de tributos para atuar no mercado. Obrigado, diretor. E Guido, o diretor Pedro comentou sobre os projetos que estão ali no Congresso Nacional, o 399, o PLP 102, e o senhor comentou também na fala anterior, com essa irregularidade fiscal impacta o setor de downstream, sobretudo aqueles que fazem de forma correta, que acabam tendo que pagar o ônus de excesso de burocracias, compartilhamento de informações, que tem um custo transacional muito alto. Como que o senhor tem percebido essa movimentação e essas irregularidades no downstream, e como que a Ipiranga tem tratado esse aumento de... Bom, como o Pedro mencionou, a gente teve muitos avanços nos últimos anos, né? Eu acho que o horizonte para esse ano era muito, muito bom, e acho que a gente ainda vai ter um ano muito bom no combate às irregularidades, né? A aprovação do projeto de lei do devedor quanto mais, que a indústria toda defendia, a ANP, a Receita Federal, todos defendiam há muitos anos, e que acabava por uma série de questões políticas travadas dentro do Congresso. Finalmente ele andou, né, e foi aprovado no final do ano passado. A gente acabou tendo a regulamentação agora em março pela Receita Federal, e as notícias que a gente tem é que vão começar a ser notificados os devedores contumazes
que se enquadram na qualificação que a legislação trouxe. Então, esse é um avanço super, super importante e que eu acho que vai causar um impacto no setor bem, bem positivo, né? Porque ele vai mostrar uma direção de que trabalhar com irregularidade não dá um bom, vamos dizer assim, não tem futuro, né, no setor de combustíveis, né? Então, o devedor quanto mais continua sendo vamos dizer assim, uma esperança e hoje em dia, mais que uma esperança, mas uma realidade que nós vamos estar começando a ver. Além disso, tem os dois projetos de lei que o Pietro mencionou, o 109, e aí o 109 é super importante porque ele vai dar instrumentos para que a ANP possa atuar mais. A ANP tem atuado desde do ano passado muito fortemente, principalmente na questão do biodiesel, né, da mistura de biodiesel no diesel, né? Hoje a gente tem 15% de biodiesel no diesel e por uma questão simplesmente econômica, né, um produto mais caro que o outro, acaba que a gente tem uma irregularidade grande de não mistura desse produto, e o 109 vai dar oportunidade da agência fazer o balanço de massa, ter acesso às notas fiscais e poder atuar mais firmemente e de uma forma muito mais rápida, né, nesse setor, né, principalmente na questão da mistura dos biocombustíveis, né? Eu acho que esse é um avanço importante. É lógico que o 109 vai dar também a possibilidade da agência olhar diversas outras questões importantes, e o 399, que também foi mencionado pelo Pedro, também vai ser importante, porque ele melhorou a lei de penalidade da agência, né? Uma lei lá do início dos anos 90, né? De 98, e que precisava ser atualizada, né? Atualizada não só por uma questão dos valores de multa, mas também pela evolução do mercado, né? O mercado, nesses 20 anos que ela está em vigor, evoluiu muito. Então, a legislação ela precisava ser atualizada, ela precisava ter ajustes para poder também auxiliar a agência na questão da fiscalização, na questão dos autos de infração. Ela também traz um dispositivo importante que é ligado ao devedor quanto mais, né, que dá poderes para a agência também atuar em relação aos devedores contumazes. Então, esses dois projetos são super importantes, eles estão indo para o Senado agora, a expectativa é que a gente consiga que eles passem o mais breve possível, e todo esse arcabouço vai se unir e vai se juntar a tudo que aconteceu no ano passado, que eu acho que foi, assim, um reconhecimento pelas autoridades de que, de fato, a gente tinha um setor em que o crime organizado tinha se infiltrado, tinha aparecido, e que, de fato, as operações que aconteceram no final do ano passado, em sequência, carbono oculto, mercado de carbono e outras, elas simplesmente desnudaram completamente a questão do crime organizado no setor de combustíveis, aliado também ao crime organizado com braços no mercado financeiro, com braços em diversos outros locais, e todo esse andamento ele aconteceu porque, de fato, as autoridades se uniram, né? Eu acho que eu estou há bastante tempo no setor e eu sempre vi algumas operações e tal, mas sempre muito focadas, né? Sempre o Ministério Público de um estado, o Ministério Público de outro, e pela primeira vez a gente viu uma operação com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, com a ANP, com procuradorias do Estado, todos de fato unidos e que redundaram na maior operação que já aconteceu nesse país, né, de combate ao crime organizado, e ela está rendendo frutos, né? Eu não tenho dúvida de que a própria aprovação do projeto de lei do devedor quanto mais teve muita influência, obviamente, da sociedade toda ter visto o que acontecia no mercado de combustíveis e também no mercado financeiro. Então, eu acho que a gente tem um horizonte positivo, tanto em relação a esses projetos, mas em relação aos efeitos que a gente continua tirando e continua vendo de todo esse movimento que aconteceu no segundo semestre do ano passado.
Ontem mesmo, acho que na pauta da Câmara dos Deputados, tinha a urgência de um projeto, acho que 1886, para obrigatoriedade de discriminação da composição dos preços dos combustíveis nas notas fiscais. E são momentos como esse que várias pautas acabam avançando, exato. Esse excesso de informações, Ovidio, acaba dificultando o trabalho de um monopolista natural, por exemplo. Sobretudo quando elas estão vinculadas a obrigações tributárias. Como que o senhor comentou sobre o ajuste Cinef e toda essa a cadeia de obrigações acessórias que o transporte de gás acaba enfrentando? Como que a TAG percebe essas obrigações acessórias e o que tem feito para alterá-las? Bom, obrigado pelo ponto. E escutando o Pietro e o Guido, eu vejo que essas preocupações legítimas, e parabéns pelo trabalho, que eu sei o esforço que é regularizar isso, elas não podem ser um contaminante para engessar as operações de gás via dutoviária, que são muito mais tranquilas nesse aspecto, né? A começar pela própria pré-seleção da agência para habilitação de carregador, né? Ou seja, tem uma série de requisitos ali, ou seja, você tem um condomínio de usuários do sistema de transporte muito mais, digamos assim, pré-selecionado, e o modal em si mais a prova de fraude. E com uma vantagem, o maior fiscalizador é o próprio usuário, porque os usuários, porque o CTE, né, o conhecimento de transporte, ele é o lastro da transação de molécula. Então, está aqui o time de faturamento da TAG, de contratos, também o regulatório, mas principalmente contratos. A gente é fiscalizado todos os dias pelos agentes. Se tem qualquer diferença no medidor que ele olha, porque aquilo dá lastro para a transação de molécula. Então, de um lado, você tem o comprador que não quer nenhuma molécula, não quer nenhum átomo a mais na conta dele, e o outro vendedor que quer. Então, você tem naturalmente uma fiscalização natural, e o modal protege isso. Então, a gente tem que estimular a liquidez, porque mais transações é mais arrecadação. Aí eu volto a um ponto que, entendendo a cadeia do gás, todo mundo quer um gás mais competitivo, compara com outros países, e a gente está tendo várias situações aumentando a liquidez de venda de gás a preço baixo, até no spot, né? Nós temos operações que nós liquidamos mesmo a $3 o gás, abaixo de $3 e tal. Então a gente precisa estimular essas transações. A equação do gás, ela tem 3 grandes pilares. A molécula, que é a dinâmica, é competição. Então, competição, você tem que ter o local da competição. O local da competição, a gente defende, é um hub virtual do transporte que a gente tem que fortalecer. Se todos puderem falar com todos, você aumenta a segurança e tem a competição na molécula. A dinâmica da infraestrutura de rede, aí coloca o transporte e distribuição, que a gente opera em diversos países do mundo há muitos anos, né? Quando eu falei isso pelos acionistas, somados os acionistas, a Engie, a Laques, que é um fundo de pensão canadense de infraestrutura, que também opera em vários países, somados a gente opera em mais de 70 países. E só na França, por exemplo, a Engie tem de transporte 32 mil quilômetros, é 4 vezes a malha total do Brasil, e 220 mil de distribuição, que é 5 vezes a soma de todas as distribuidoras do Brasil, num território físico do tamanho de Minas Gerais. A dinâmica de infraestrutura de rede, transporte e distribuição, que a gente também tem o desafio de harmonizar, por quê? Porque são negócios complementares. O usuário paga tudo, o usuário final. Então, planejamento integrado, nós conectamos, como transporte, as fontes suprimentes, e a distribuição conecta a demanda. Esse elo, a dinâmica é de modicidade. Mais uso, menos tarifa, e tem que estimular mais uso. E o terceiro componente, então, molécula, competição, infraestrutura, modicidade, tributo, tem racionalização, tem o custo do tributo em si mesmo, quanto que ele representa percentualmente, e a racionalização do uso. Então, quando eu entro nessa racionalização do uso, a gente vai para o CINIF. Aumentar a quantidade de transações é mais arrecadação para todo mundo. De eficiência de controle, e para vocês terem uma ideia como que é importante, não ter esse olhar assim tão engessado para fiscalizar, nós temos ações na TAG herdadas ainda, ações tributárias, né? Está aqui a Priscila, herdadas do período anterior. Para você ter uma ideia, Pedro, quando a gente entrou, estava defendendo uma ação bilionária, porque um dia, numa fiscalização, pegaram uma planilha de serviço, serviço de transporte, se é serviço é ISS. Né? Então, nós queremos, eu acho que qualquer empresário no Brasil quer recolher o tributo
de maneira certa, simples, e uma vez só, e não ter que, depois de 5 anos, ter que ficar respondendo, né? Então, é uma indústria que a gente poderia, até para cobrar a mesma coisa, e mesmo sem fazer mudanças, poderia, é um sistema que tem todos os medidores. No Brasil nós temos 16 medidores na entrada, tal, é totalmente fiscalizável. Né? Até se a arrecadação fosse para uma conta única e fosse distribuída pela proporção desses movimentos, seria mais simples do que tudo que a gente faz hoje. Então, eu trabalho em 2 layers com o meu time. O layer do dia a dia, que é o cumpra-se o que existe, e o layer da inteligência estratégica de desafiar a mudança. No desafiar a mudança, a gente vai para o CNF, e a gente tem feito vários trabalhos. A principal que a gente gostaria de desafiar era a questão da segregação da entrada e da saída, transformar tributariamente realmente essa questão do transporte um direito de usar o sistema, não um direito de ir para algum lugar. Outro dia o gás entrou em Sergipe, foi consumido na térmica em Araucária, no Paraná, que exportou o elétron para a Argentina. Olha que beleza. Mas o gás não foi fisicamente para lá. Ele até me ajuda quando eu entro em Sergipe, é o que eu brinco, frete de retorno. Em vez de eu subir com gás do pré-sal, eu subo com menos porque ele está compensando lá. Então, o gás nunca vai fisicamente para nenhum lugar, assim como o elétron não vai. Então, a gente precisa quebrar isso. O sistema é um sistema de utilização de capacidade para fazer transação, e não de movimentar molécula. O João vindo para ver o primo Zé no Rio. Não existe isso. Então, mas aí tem uma questão também, limitação, também discussão legal, se o fato de simplificar dessa maneira, você ter o CTE da entrada e o CTE da saída, mexe na questão alocativa entre os estados. Aí tem a discussão se podemos avançar no CNF, que acreditamos, e o time está feito um esforço muito grande nisso, ou se depende de lei complementar. Essa é a principal mudança. Depois é a burocracia, que olha, desculpa, que eu como comercial, né, e aí a Priscila depois vai me puxar a orelha lá fora, eu posso dizer assim, tem que simplificar, porque eu tenho realmente dúvidas. Tudo que a gente entrega de obrigação acessória, se alguém está lendo, porque eu acho que não tem valor isso, né? Mas, desculpa, fiz o meu descrever, vou parar por aqui, senão daqui a pouco, né, vou falar demais. Obrigado. Só em termos didáticos, a gente faz referência ao ajuste CNF 3 de 2018 e outros que vieram depois, de 2022, 2021, que tratam de obrigações acessórias no transporte de gás, e ele ainda não é adaptado ao modelo de entrada e saída. Ele tem várias obrigações, como o vídeo comentou, o CTS, tanto para os consumidores quanto para os transportadores, para as distribuidoras, uma série de obrigações. Em termos de fiscalização, Pietro, como que essas informações fiscais que o senhor comentou, acho que no início da sua fala, na fala inicial, falou das placas de caminhões, como que essas informações fiscais podem ajudar a ANP, que estão ali nos projetos de lei, podem ajudar a ANP a fazer essa fiscalização, tanto na questão da distribuição de combustíveis e, se necessário, no caso do transporte de gás? Bom, começando pelo final, primeiro eu quero dizer que a gente apoia integralmente a pauta aqui trazida pelos transportadores de gás, de simplificação da questão do regime de entrada e saída, e aí eu vou começar pelo final, porque eu acho que a gente tem que olhar de um jeito uma indústria de rede, em que você tem o controle total e absoluto do que entra na rede, do que sai na rede, tem medidor, tem cromatógrafo, e aí, obviamente, você pode ir para um caminho de simplificação e que você tem um drive de aumento de competição dentro do setor e que você quer maior transação, mais liquidez. Então, acho que a gente tem que ir para um caminho de simplificação. Quando a gente olha o outro setor, que é o setor de distribuição, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa tirar determinadas práticas do mercado. E eu não estou falando nem tirar agente específico, estou falando tirar as práticas que hoje, infelizmente, acontecem, de adulteração, que vai do metanol, que inclusive deu uma crise de saúde pública, porque aí tem o adulterador da bebida que comprou o etanol no posto, ele não sabia que tinha metanol, ele foi adulterar a bebida e a bebida passou a ter metanol. Tem reflexo até na própria saúde pública. E talvez em algum momento, passado isso, se olhe para esse conjunto de medidas e fale, não, agora talvez a gente tenha que reduzir um pouco algumas das coisas que a gente fez, mas eu acho que a gente tem que ir nesse caminho, e esses projetos de lei, eles dão robustez para a atuação da ANP. Especificamente no que se refere à questão das notas fiscais,
ela traz uma série de informações. Então, por exemplo, a ANP ela tem que dar uma anuência de uma licença de importação para uma indústria química que diz que usa metanol em determinado processo produtivo. Como é que a gente checa se efetivamente aquele metanol foi usado, se o processo que está declarado ele está vendendo produtos que são compatíveis com metanol, se aquele metanol que entrou em Paranaguá, a indústria dele é em São Paulo, se o caminhão foi mesmo até São Paulo, ou se ele já parou ali no Paraná, já foi comercializado no Paraná como combustível, vai resolver todos os problemas? Não, porque a gente sempre sabe que o fraudador ele anda 2 passos à nossa frente. A gente vai fechar essa porta, vão surgir, eles migram, né, para outros tipos de fraude, até que você fecha, ele vai para outra. Mas nós precisamos desse acesso. E a lei, embora eu acredite, né, possa ser feito por uma livre vontade entre as partes, né, Secretarias de Fazenda dos Estados querendo colaborar com a agência e fazer esse compartilhamento, é fato que informação é poder, né? Informação é poder e, por conta disso, muitas das vezes não, mas aí precisa de uma lei complementar para que eu possa compartilhar. Então, melhor positivar isso na norma para que a gente tenha essa garantia de acesso e consiga fazer as ações. E antes de devolver a palavra, falar mais um pouquinho aqui da questão do gás natural. Eu na minha experiência no governo, acho que a gente precisa falar mais, eu acho que a indústria tem um papel muito relevante nisso, né? A Firjan, a Fiesp, a Fieng, é o papel do gás para descarbonizar a indústria. Então, assim, várias medidas tributárias que estão em curso não reconhecem o papel do gás natural como um agente que reduz pegada de emissões, e principalmente para o consumo industrial. Então, nesse caso, eu acho que eventos como esse que a Firjan está fazendo, reforçar, eu acho que o debate, por exemplo, do imposto seletivo, né, ele passou e hoje não se fala mais disso, então a gente tem que retomar essa discussão e também falar da longevidade da indústria, né? A gente também precisa ter um debate, e eu acho que a guerra ela reposiciona o mundo, a própria entrada do Trump, qual é o papel do setor de óleo e gás, e aqui no Rio de Janeiro, que o setor de óleo e gás tem tanta relevância para a arrecadação, para os empregos, para o desenvolvimento. Mas a gente, em um determinado momento, foi muito para uma linha de transição energética, como se a segurança energética talvez nem fizesse parte da equação. Então, é um momento de reflexão e que o gás natural ele precisa ser melhor posicionado socialmente nesse debate para que a gente consiga avançar com essas pautas, por exemplo, da simplificação tributária e de aumento da liquidez no mercado. Eu costumo falar em outros painéis que é um momento paradigmático para o gás natural, dessa mudança de percepção, tanto de mercado quanto regulatória, para esse energético, seja em termos de transição, alguns falam em adição energética, seja em termos de segurança e previsibilidade. Guido, acho que já encaminhando para o final do painel, passar agora para as falas mais de encerramento, o diretor Pietro comentou, nesse contexto de maior volatilidade internacional, como que o mercado de combustíveis, de distribuição de combustíveis, tem se preparado para responder esses choques? E quais os riscos monitorados pela Ipiranga nesse sentido? Bom, boa pergunta. É um momento realmente muito delicado, né? Acho que para o mundo todo, né? Não só para nós aqui no Brasil, o setor, vamos dizer assim, tem se preparado, principalmente com uma preocupação grande, que é justamente o desabastecimento, a falta de produto, especial do diesel, né? Que todos sabem, o Brasil é curto em diesel, a gente tem que importar diesel, cerca de 30% da nossa necessidade, a gente tem que trazer de fora, então a importação é uma necessidade, e hoje o que tem acontecido é que por conta da guerra, não só a questão do custo desse diesel subiu muito mais do que o custo interno, mas também até a questão da disponibilidade desse produto. A gente já vê no setor e acompanha a disputa dos países por esse produto, né? Mas, felizmente, eu acho que, em especial, as empresas, né, têm ligadas ao Sindicom, eu posso dizer, porque eu acompanho no dia a dia, têm trabalhado muito no sentido de aumentar suas importações. De fato, no mês de abril, eu posso dizer, pelo menos pela Ipiranga, a Ipiranga dobrou a sua importação de diesel.
e continuamos trazendo produto, isso porque, de fato, houve uma redução de importação de alguns players do setor, mas a gente tem procurado suprir essa diminuição de alguns dos players com o aumento de importação, e é isso que a gente deve fazer por conta do nosso compromisso com o abastecimento. E o resultado disso tudo, e o governo também tem apoiado com as subvenções, eu acho que todos estão vendo aí as notícias, né? O governo federal, junto com uma parcela, né? Os governos estaduais entraram com uma parcela de auxílio, né? De subvenção para importação de diesel. Isso hoje nós estamos passando por esse momento, né? Acabou de ser publicado um decreto ontem regulamentando justamente essa subvenção. Então, não só as empresas, mas também os governos têm feito o seu papel, e a gente espera que com esse movimento a gente continue a atuar do jeito que nós estamos, né? Sem deixar faltar produto, né? Sem nenhum afetar de alguma forma a nossa indústria, afetar de alguma forma a nossa economia. Mas a volatilidade é muito grande, né? Então é sempre um dia atrás do outro que nós vamos trabalhando, olhando, né? Botando lá, olhando, né? Botando, vamos dizer assim, a mão no pulso para ver a pressão e ver como anda. E é assim que a gente se prepara, né? A gente não tem horizonte, espero que a gente tenha boas notícias, mas por enquanto o que a gente pode fazer é esse papel de não deixar que haja desabastecimento, aumentando a importação e trabalhando nesse sentido. O vídeo muito em linha com o que o diretor Pietro comentou sobre o papel do gás como garantidor dessa segurança energética. Como que a infraestrutura de transporte pode atuar para garantir para participar nessa segurança energética do gás natural, diante desses choques, inclusive, de volatilidade? Um ponto, até quando você falou bem nós tivemos na CERAWeek, esse ano até não fui, né? Mas a gente acompanhava muito essa questão da transição, da adição, da segurança geopolítica, né? E tudo isso tá junto. Então, acho que o primeiro, o nosso olhar, eu dividiria em dois, assim, no planejamento eficiente da infraestrutura, né? E a celeridade, fazer o investimento no tempo certo. E a gente tem defendido os nossos planos de investimento até no PNIGB, né, e um olhar e um debate transparente com a sociedade, a importância de fazer esses investimentos, porque a conta de não fazer chega. E o benefício de fazer, né, até quando é um investimento, eu gosto de citar muito o caso de Sergipe, quando a gente conectou mais um player ofertante, o mercado não pagou para aquele investimento, né, que foi alocado, né, no mecanismo regulatório, que a gente chama de contrato de conexão, foi alocado bilateralmente. Mas o benefício, em agora praticamente 3 anos, da conexão de um novo agente para o mercado já foi superior ao valor do investimento. O poder da competição, o poder da segurança digital. Então, e outra coisa, a resiliência também do abastecimento e suprimento. Quando tivemos a crise, né, eu sou do Sul, lá do Quintana, né, quando teve a crise lá das enchentes, né, tudo parou menos o duto, né? Então tem uma questão não só de segurança geopolítica, mas também segurança de abastecimento muito importante e competição. Então é uma indústria que ela é um aliado desse processo e é muito importante investir. E diria outra coisa é tornar mais fácil esse negócio, tornar mais simples, né? Tornar mais atraente para o usuário. E aí é muito importante que a gente dê potência aos consensos. Muitas vezes eu vi planejamentos feitos, até nível até de formuladores de política pública, mas não realizados, né? Acho que o Brasil tem um grande desafio, e aí vemos a ANP como um aliado e o órgão regulador, seu papel, né, de mediador e de direcionador e ter esse olhar, porque para fazer os investimentos a gente precisa também ter segurança, clareza, transparência, então, e prudência, né, e um olhar mais de longo prazo para fazer. E investir, né, acho que como questão cultural, né, muitas vezes a gente tem um debate como brasileiro, investir já pensa quanto que vai
vai custar, quanto que você vai pagar, você não vê quanto você vai ganhar, né? Quanto que você... E o ganho, muitas vezes, ele é indireto. Então, eu acho que essa agenda de investimentos, seja para a longevidade da indústria, quando o Pietro fala investir na infraestrutura, é também o caminho para que a gente possa ter maior inserção do biometano, né? Como, pelo lado da infraestrutura, eu sou membro do conselho da Biogás, né? Então, a gente defende muito isso também, ou seja, o investimento na infraestrutura, hoje é o gás natural, no futuro será mais biometano, greenificando as redes, então eu vejo uma longevidade para essa indústria. E muito destaque para a gente não só aumentar a demanda, né, também substituir, né, nos setores hard to abate, intensivos, o potencial de ter gás natural. Um país que tem gás natural, mas não basta ter gás natural se a gente não fizer os investimentos para que ele fique, esteja disponível. E a infraestrutura é o viabilizador da inserção do gás nacional na matriz. Aí eu cruzo para o Pietro só para fazer gol aí. Pietro, por favor, então. Bom, eu acho que em termos macro, esse conflito tem mostrado que, imagina a nossa situação se já tivesse tido dado a licença ambiental da margem equatorial há mais anos, se já tivéssemos tido novas descobertas de petróleo e gás. Então, acho que a gente tem que reabrir esse debate. Hoje a gente não tem inserção de novos blocos em áreas de novas fronteiras, como margem equatorial, bacia de Pelotas, que tem grande interesse da indústria pelas descobertas que aconteceram no caso da bacia de Pelotas na Namíbia e na África do Sul, e no caso da Guiana, da margem equatorial. Então, precisamos avançar em áreas de novas fronteiras. Eu tive a oportunidade de ir esse ano para a CERAWeek, e tive em 2024 com o ministro Alexandre Silveira. Em 2024 a discussão era a transição energética. Como é que a gente ia acelerar a transição energética? Com o reposicionamento dos Estados Unidos, em 26 ninguém nem falava de transição, é só segurança energética. E para o mercado de gás, a indústria hoje nos Estados Unidos é o primeiro choque do petróleo que a indústria não está sofrendo com preço de gás e preço de energia elétrica, né, atrelado ao preço do gás, justamente porque lá eles avançaram no gás não convencional, no shale, tem oferta de gás interna, chegaram a adotar medidas, por exemplo, de proibição de exportação de gás natural. Então, o preço lá da energia não subiu tanto para a indústria porque eles aumentaram a oferta interna. E esse aumento da oferta interna dialoga muito com os transportadores, porque nós precisamos dar sustentabilidade para o gás nacional. E algumas escolhas que nós fazemos no setor elétrico, muitas das vezes com modelos lá das térmicas da GNL que não são conectadas à rede, acabam tirando a competitividade do gás nacional. E agora vamos olhar o preço do GNL e quanto é que está depois dos ataques a infraestruturas de GNL ocorridos no conflito. Então, a gente precisa ter esse olhar integrado. É difícil fazer essa integração do setor elétrico com o setor de gás natural, reconhecer a importância da infraestrutura de transporte de gás natural para a segurança energética, para o escoamento do gás nacional, como é que dialoga essas contratações do setor elétrico com a produção nacional, porque a gente acaba, às vezes, andando um pouco de forma desconectada e uma decisão influencia na outra. No setor de distribuição de combustíveis líquidos, por exemplo, a gente tinha um incentivo, né, que é a questão do REID, que foi retirado de terminais de combustíveis. A gente tem muitos gargalos, porque não temos uma rede de dutos eficiente de combustíveis líquidos também, assim como a parte do gás. O duto, por exemplo, a gente tem um duto da Logum que é utilizado 35% só, mesmo num cenário desafiador que a gente precisa reduzir o consumo de diesel por uma série de fatores existentes. Então, a gente não valoriza adequadamente esses investimentos em infraestrutura, acho que não dá as condições necessárias também para que eles ocorram, para que o investidor ele tome aí decisão, que diferente da parte do transporte, você tem uma receita máxima permitida calculada pela ANP, no caso de líquidos, você não tem essa certeza de investimento. E temos gargalos, por exemplo, na questão do GLP, que até hoje você não tem um terminal de importação de GLP. Tudo, basicamente, que é importado de GLP entra por swap no navio cisterna. Se acontecer qualquer coisa no navio, a gente não tem uma redundância. Então, essa discussão do abastecimento, acesso à fonte primária, investimentos em infraestrutura são muito importantes para a nossa segurança energética e para
E nessa nova ordem mundial, né, porque antes você tinha uma ordem mundial que você podia ter fornecedores confiáveis em outros países, hoje a gente assiste uma coisa que era impensável, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, acho que todo esse contexto de crise cabe que a gente faça essa rediscussão dessas decisões e reavalie aí as nossas prioridades. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Esse painel, além de discutir a segurança e a transição energética, também faz eficiência energética, porque a gente está aqui no tempo e vai encerrar no tempo. Agradecer novamente, Guido, diretor Pietro, Ovidio, a presença de vocês aqui. Agradecer a presença de todos que estão assistindo, todos e todas. Muito obrigado, Eduardo, e bom evento a todos, bom dia a todos.